Toninho, você até comentou já aqui no nosso papo sobre a questão de regravações e tudo, né? E eu vejo que certos trabalhos se tornam ainda mais significativos com o passar dos anos. Entre os teus projetos, álbuns e shows que você fez, qual você destacaria como o mais marcante da sua carreira? E se tem algum que você gostaria de reviver ou refazer e ainda não fez? Não, refazer não. Eu acho que, por exemplo, o Disco Teatro Espaço tem uma super importância, ter sido o primeiro, a gente coloca toda a energia, mexe o baú ali, vê o que você tem de melhor e tenta expressar a música através dos seus parceiros de banda, de produção, de arranjo, para fazer o melhor. Esse disco tem um grande destaque na minha vida. Depois teve um disco que não teve tanto sucesso, mas, por exemplo, aqui no Brasil, porque não foi divulgado, mas até no Japão teve maior reconhecimento, na América, de certa forma. Essa era uma produção japonesa, que se chama Foot on the Road, que é de 1993. Então, é um disco, um álbum mais pop, mais arrojado, mas também de caráter internacional, com artistas convidados como Rudy Berger, violino, como Akiko Yano, uma pianista do Japão, e participações de músicos que tocaram na banda do Pat Metheny, como Danny Gottlieb, e baterista, e o baixista Mark Egan, né? Então, tinha muita gente convidada, foi muito bacana. Tem outro disco que foi muito destaque na minha carreira, foi exatamente o Diamond Land, que é de 88, que já vinha mais vinha uma pitada mais de sofisticação, tinha música brasileira, mas já tinha músicas instrumentais com mais sabor do jazz e tudo, né? Logo depois teve uma série do Duran Kid, que eu fiz solo, voz e violão, que muita gente falou, pô, esse é o melhor disco, porque aí dá para ver você, como você harmoniza, como você toca, como você coloca a voz, o tempo da voz junto com os acordes e tudo, né? Eu considero todos os meus álbuns muito importantes. Agora a gente está revivendo o Terra dos Passos, devemos fazer alguns shows do Terra dos Passos esse ano, e talvez até do álbum 2 também, que o Disco Branco, que eu gravei pela EMI, saíram praticamente no mesmo ano, em 1981, não, em 1980. Eles são bem parecidos a nível de concepção, esse aí, que tem um solo lindo do Pat Metheny e participação do Lô Borges, do querido Lô. Então, assim, esse disco e junto com o Terra dos Passos, eles formam uma coisa de amálgama, assim, eles têm a mesma vibração, tem 7 músicas cantadas e 3 instrumentais. Saíram no mesmo ano, né, Toninho? Os dois, né? Saíram os dois no mesmo ano, porque teve uma enchente muito forte, né, uma chuva terrível no final do ano de 79, onde os meus LPs do Teatro Espaço já estavam prontos para lançar. Aí tiveram que adiar para o ano seguinte. E como eu assinei o contrato meio naquela condição, assina um contrato para gravar um disco novo, mas vocês têm que lançar o meu antes. Aí saiu em março de 1980 o Teatro dos Passos, e 6 meses depois saiu o Disco Branco, né? Que só tem o meu nome na capa. Esse aí. Então, eu acho que é sempre bom relembrar, né? Eu acho que esses 2 discos é bom relembrar, porque a maioria dessas músicas são sucessos, assim, até hoje. Qualquer dessas músicas que eu canto, dos 2 discos, assim, sempre são muito marcantes mesmo, né? Porque a partir dos outros discos, quando eu comecei a gravar lá para a América, eu inverti, né? Em vez de ter 3 músicas instrumentais, eu tinha assim 7 instrumentais e 3 cantadas. Eu fiz o inverso. Então, para o mercado americano e internacional, isso é mais interessante. Mas e a minha vida assim foi sempre, eu sou meio cigano, né? Eu vou indo, o pessoal liga, vem fazer uma gravação aqui no Japão, vou lá e volto, ninguém me vê durante uma semana aqui, né? Às vezes eu viajo, voltar, fazia muito isso mesmo. Tinha gravações em Nova York, eu saía no dia, gravava lá, vinha 2, 3 dias depois. Então, chegou uma época que fazia muito isso, né? Como aconteceu na Europa, né? Sempre essas parcerias. Então, não é que nem eu como se diz, não? Às vezes eu tenho a impressão que eu não dava tanta bola, assim, nos meus discos, né? Gravar e lançar, mas não era, porque é a sobrevivência, né? A gente tem que continuar trabalhando para poder. Então, alguns desses discos tiveram mídia, a gente fechou do Diamond Land, por exemplo, em Belo Horizonte, no Rio, São Paulo,
né? Alguns desses álbuns, Terra dos Passos, com certeza, e o Tony Horta, os dois primeiros, né? Agora, depois desses outros discos, depois é só mais o Belo Horizonte, que a gente fez alguns shows também em São Paulo, e não sei se fizemos no Rio, mas fizemos em Belo Horizonte, em grande produção, assim, foi muito bacana. Mas, assim, tudo tem tempo, né? A gente tem as oportunidades, como diz, né, para poder... Não, agora é hora de relembrar, mas eu prefiro pensar no futuro, quer dizer, coisa que eu não fiz, né? Por exemplo, fazer o Tony Horta Sinfônico, né? Já tem alguns arranjos feitos por diferentes pessoas, temos até um projeto já aprovado na lei, Rouanet. Nós temos que fazer captação para fazer esse sinfônico, né? Então, uma coisa assim que eu gosto. E até para fazer depois do Brasil, essa coisa de orquestra lá para fora, né? Porque aí tem, rola mais grana, até porque o dólar é 6 vezes mais do que o real. Mas assim, tem toda aquela coisa do reconhecimento, né, do artista. E é o que o Bel falou, é Bel, né? O seu nome Sal. dele? Hã? Sal. Mas Sal de quê? De Salvador? Não, é apelido, de Saldanha mesmo, é apelido. Ah, Sal de Saldanha. Ah, tá. João Saldanha, técnico de futebol. Mas, ó, jornalismo. Então é isso, assim, eu acho que eu quero fazer esse trabalho assim a nível internacional, porque assim, pode ser, de certa forma, também mais fácil, né? A partir de uma certa idade, né? Que eu já passei dos 40 anos, então não tem que levar aquela produção de banda. Então, você chega lá, chega só com uma produtora, um road, um assistente, né? Um técnico de som, e toca com orquestra de vários lugares e tudo. E realmente, quer dizer, a minha música, como já tem muita curiosidade de instrumentistas e de cantores, pela minha música, eu acho que pelo lado orquestral, a hora que ela for soar como uma orquestra, assim, quer dizer, dá para fazer muita coisa. Né? E isso pode surpreender também, porque é um outro tipo de música, de encadeamento harmônico, que não tem muito por aí. Né? O pessoal sempre faz as coisas dentro dos moldes. Claro que tem muita gente que faz coisas diferentes, que são geniais também, tudo, mas eu acho que meu trabalho poderia ter um destaque assim desse lado sinfônico, eu acho. Certamente, certamente. Heitor, Essas arranjos sinfônicos, você, especialmente no Terra dos Pássaros e no segundo disco, tem muito arranjo para orquestra que você mesmo fez, né? Você mesmo fez a orquestração. Eu fiz todos. Uhum. Esses trabalhos sinfônicos reproduziriam esse tipo de arranjo? Você pensa em chamar arranjadores para fazer? Ou já tem? Não, por exemplo, o Terra dos Pássaros eu fiz todos. No disco branco tem um arranjo só do Wagner, que é Bons Amigos. Bons Amigos, né? Escrevi alguns arranjos para o disco do Milton, né? Coisa que eu fiz com ele, por exemplo, as duas músicas que ele gravou minha, Viver de Amor, e Dona Olímpia, tem arranjos meus. Aí eu fiz arranjo para o Beto, para o Lô, de cordas. Defesa Civil, alagamento, que eles estão dando uma nossa, um alarme. Alarme, Tá chovendo muito em BH. Muito aqui hoje, caiu uma chuva danada agora a pouco. Então, assim, a gente vai vivendo, fazendo as coisas aí, e ainda bem que a gente tem energia, tem muita gente que dá esse aval, igual vocês, assim, né? É muito bacana, sempre quando tem essa oportunidade de conversar, bom, sobre né? projetos e tudo, é muito bom. E relembrar as nossas histórias antigas, né? Porque se a gente chega em determinado lugar de reconhecimento artístico, no meu caso, por exemplo, estou falando, então eu devo muito a vocês também, de imprensa e de seguidores e fãs que amam a música e ajuda a gente a deixar ela permanecer para as pessoas, né? Isso não pode... Não é igual música ruim que daqui a poucos meses ninguém lembra mais, né? É verdade, isso é verdade.